Que a paz do nosso Divino Mestre esteja com todos nós. Boa noite. Boa noite mesmo. Olha, a gente tem esse momentinho aqui tão gostoso para falar dos ensinamentos do Cristo. A gente tem que estar atento, né? Alegre por estar aqui, né? Então vou repetir. Boa noite. Pronto, já melhorou. Que maravilha. Eu espero que não durmam, né? Mas aqueles que dormir está perdoado, certo? Só me apresentando, que é a primeira vez que eu venho aqui a essa casa, de oração, de trabalho, de estudos. Segundo a nossa irmã ali e André, disseram que vocês eram muito estudiosos. Na realidade, o que eu vou falar só é para relembrar vocês, certo? Mas meu nome é Corbiniano, como nossa irmã ali até disse, nome meio complicado, né? Tem gente que olha assim e diz assim, esse cara foi buscar esse nome aonde, hein? Onde é que ele foi buscar? Mas eu vou facilitar para vocês, tá bom? Podem me chamar de Corbi. Melhorou? Melhorou? Estão ouvindo bem aí atrás? Se ainda tiver difícil, aí vocês chamam como minha mãe me chama, Bi. Melhorou ainda mais, não foi não? Mas se fizer I, eu olho e atendo com o maior carinho do mesmo jeito. Certo? Hein? Zé, se chamar Zé, eu também atendo. Certo? Isso é maravilhoso. Mas que bom que a gente está aqui nessa casa pela primeira vez. Eu vou ser bem sincero. Eu amo quando eu chego numa casa e me sinto bem. E eu me senti bem. Né? Já conheci a casa, já fui naquele jardinzinho maravilhoso lá atrás. Mas eu queria perguntar algo a vocês. Quando vocês vêm aqui, vocês vêm por mim? Não, né? Vocês vêm por vocês nós mesmos, certo? Isso tem que ser muito importante a gente dizer. Porque quando a gente vem, só em vocês estarem aqui, a importância de cada um de vocês estar aqui é por conta de nós mesmos. E principalmente para a educação moral do espírito. A educação moral do espírito. Porque muitas vezes ele diz assim, eu vou lá no centro hoje para ver fulano, ver ciclano. Não. A gente vem para a educação moral do nosso espírito. Veja que é importante a gente entender bem isso. Quando a gente vem de casa, muitos de vocês deixaram algumas coisas para se fazer. Foi ou não foi? Alguém diz assim, eu vou adiantar isso para ir lá para o centro. Hoje eu vou assistir a reunião. Hoje eu vou fazer um tratamento. E quando a gente vem, que a gente adentra daquele portão para cá, a gente vem acompanhado ou não? Sim. Muitos vão acompanhar a gente até aqui e outros ficarão lá. Né? Aqueles que adentram a casa com a gente, ele vem por que motivos? Se tratar. Segundo, se doutrinar. Outros para aprender. Outros por questões que estão fazendo tratamento. E a gente sabe que todo centro espírita, ele é também um hospital. E muitos estão aqui se tratando. Mas aqueles que ficaram lá fora, o que é que eles estão esperando? A nossa saída. E a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Aqueles que estão lá fora estão esperando a gente sair para ver que caminho a gente vai tomar. Quais as escolhas que nós vamos fazer. Se aquilo que a gente aprendeu, aquilo que está nos ensinamentos do Cristo, se a gente vai colocar em prática ou não. E aí eles vão entender se eles vão continuar acompanhando a gente ou não. Por isso que eu digo, sempre, qualquer tratamento na casa espírita, ela depende principalmente de... Sabe aquela música que diz assim, depende de... Esse coral está fraco.
Depende de... já melhorou, certo? E a gente tem que ter esse entendimento que depende de nós principalmente, porque nós temos o nosso livre arbítrio. Então as escolhas são nossas. Nossa irmã disse que a gente tem um tema aqui hoje, né, irmã? Maravilhoso, e ela quer saber onde chegar esse remédio. Mas para isso a gente tem que ter algumas questões bem colocadas na nossa mente. Quantos aqui tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa? Que maravilha! Mesmo que não tenha o Evangelho segundo o Espiritismo, quantos tem o Novo Testamento? Maravilha! Na realidade, o Evangelho segundo o Espiritismo estuda o Novo Testamento do Cristo, né? Jesus. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quantos todos os dias leem o Evangelho? Sejam sinceros. Aí eu vou dar uma facilitada. Quantos, pelo menos, a cada 15 dias lê um capítulo do Evangelho? Já melhorou, tá vendo? E a gente está falando do Evangelho. Livro dos Espíritos. Quantos tem? Quantos leem todos os dias? Então, mesmo uma pergunta. Só uma pessoa lê. Na semana, quantos? É porque já vai ficando difícil. Eu não vou chegar na Gênesis não, viu? Não se preocupe. Não vou chegar lá. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Como é importante, quando a gente lê o Evangelho, a gente está lendo os ensinamentos do Cristo. Aí a gente diz assim, eu tenho o Evangelho, minha cabeceira, está lá. Mas não é para ser travesseiro. E nem é para ficar guardado. É para que a gente está precisando. Sabe por que esse momento aqui é bom entre a gente? Eu amo estar aqui dando a palestra. E amo quando eu estou vendo vocês. Por quê? Do mesmo jeito que vocês necessitam, eu necessito. Eu estou no mesmo barco que vocês. No mesmo. Tem gente aqui que pode estar até à frente. E desculpe se tiver algum anjo que esteja aqui em missão. Mas todos nós estamos no mesmo barco. E como é importante que a gente tenha a noção que a gente tem que estar lendo o Evangelho do nosso Senhor, Mestre amado Jesus Cristo. Principalmente nos dias atuais. Eu, nesse momento, estou olhando cada um de vocês nos olhos. Nesse momento aqui, alguém está com o celular na mão? Então a gente pode se olhar. Que a gente está vivendo um momento em que a gente está precisando olhar mais um nos olhos dos outros. A gente está precisando mais dialogar. Quem cuida aqui da parte de atendimento fraterno, tem, né, irmã? Aqui? Atendimento fraterno. Tem gente que chega no atendimento fraterno e às vezes na primeira vez, quando sai, aí diz assim, poxa, eu saí mais aliviado. E não é que a pessoa estava com alguma coisa, não, é porque ela foi escutada. Ela foi ouvida. Alguém parou para escutá-la. Porque a gente está precisando disso. Muitos estão precisando disso. E hoje o assunto da gente, e é isso que eu também gostaria de dizer, quando eu disser aqui a fonte, dizer o capítulo e o item, minha gente, gravem, cheguem em casa, dá uma olhadinha. Aí vocês vão conseguir duas coisas. Primeiro eu vou dar uma lidinha para ver se o que o irmão falou tem a ver com o que está ali. E segundo, é uma oportunidade de vocês lerem o Evangelho segundo o Espiritismo ou mesmo o Novo Testamento. Certo? A gente vai trabalhar muito no capítulo 5, no item 19. Mas eu vou falar um pouquinho do item anterior, que muitos de vocês já devem ter lido, que vocês são estudiosos, que está lá no capítulo, no capítulo 5, no item 18, que é o bem e mal sofrer. Alguém já ouviu? Alguém já ouviu esse capítulo? O bem e o mal sofrer? Ele inicia assim com as palavras de Jesus.
Bem-aventurados os aflitos, pois é deles o reino dos céus. Para vocês, nunca ouviram ou já ouviram? Já ouviram, né? Bem-aventurados os aflitos. Quando eu digo aqui, bem-aventurados os aflitos, ele está se referindo a todos que sofrem? E agora, sim ou não? Jesus se referia aqui a todos que sofrem? A gente está no mundo de quê? De provas? Se eu estou no mundo de provas e expiações, é porque eu não estou aqui como santo. É porque eu tenho meus defeitos, eu tenho meus erros, né? Eu ainda preciso corrigir muita coisa dentro de mim, certo? Então, todos que estão na terra sofrem, sejam ricos ou seja pobre, sejam na riqueza ou na miséria, todos sofrem. Cada um vai ter seu problema. Cada caso é um caso. Jesus queria dizer o que para a gente? São todos? Não. São todos que sofrem resignadamente. Todos que sofrem de forma resignada serão recompensados na vida futura. É difícil. Nossa irmã falou, é difícil. Mas são esses. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino de Deus. Poucos. E aí a gente tem que distinguir essa questão de ser resignado. Atualmente, nas minhas idas e vindas no hospital, por conta de minha mãe, eu conheci alguns casos. E um deles tinha um senhor lá, sofrendo, certo? Com vários problemas, mas quando você chegava lá, em vez de você levar algo para ele, ele é que trazia algo para você. E ele sempre estava ali, de forma ali resignada, brincando, mesmo com dores. E ali foi uma aprendizagem para mim, porque do outro lado eu vi um caso, quase idêntico, mas até o rapaz tinha que ser amarrado para não tirar as coisas dele, reclamando, dizendo que Deus não existe e tantas coisas. Por quê? Um estava sofrendo de forma resignada, por quê? Porque ele tinha confiança em algo. Certo? Que a gente vai chegar um pouquinho lá na frente. Mas, às vezes, a resignação não vai curar, não vai, muitas vezes, passar aquela sua dor, mas ela consola, muitas vezes, e alivia. Certo? Isso é um fato. E a gente não pode fugir. E aí a gente vai para o capítulo um pouquinho adiante, que é o item 19, onde a gente vai trabalhar mais dentro dele, que é o capítulo 5, o item 19, certo? Que tem como título o mal e o remédio. Certo? Inicia assim com uma pergunta. Será a terra um lugar de alegrias? Um paraíso de delícias? E aí, meu, você acha? É um lugar de alegria? Esse paraíso maravilhoso? O que foi que nos disse Jesus? Quem é que se lembra? Haveria prantos e ranger de dentes, para que nascessem nesse vale de dores. Não foi isso que ele disse? Que vale de dores é esse? Esse mundo de provas e expiações em que nós estamos. Nessa terra de provas e expiações, nós temos que esperar por quê? Por lágrimas e penas amargas. E ainda mais, olha o que é mais difícil. Devemos agradecer ao Senhor por Ele estar nos experimentando. É fácil? Não. É difícil. Ah, irmão, e a gente não vai ser feliz aqui, não? A gente vai ter nossos momentos felizes. A gente vai correr atrás dos nossos momentos bons. Mas a verdadeira felicidade, não é eu que estou dizendo, foi o próprio Cristo, disse que a verdadeira felicidade a gente só vai encontrar lá. Né? Será que a gente só reconhece o poder do Mestre quando a gente é curado, quando a gente é sarado das nossas feridas? A gente só reconhece o poder do Mestre muitas vezes nas prosperidades da vida.
e nas alegrias. Aí a gente consegue dizer, que maravilha, te agradeço, Senhor. Aí nessas horas a gente reconhece Ele. Só reconhecemos seu amor quando Ele enfeita os nossos corpos, né, maravilhados de glórias. É assim. Infelizmente acontece, mas não é assim, certo? E aí Santo Agostinho, aí eu vou dar outra dica a vocês. Vou dar outra dica a vocês. Quando vocês leem o Evangelho, segundo o Espiritismo, aí vocês sempre que leem, sempre veem as instruções, né, irmã? E ali é bom a gente ver quem foi que trouxe essas instruções. É bom a gente ler, é assim que a gente vai se acostumando e aquilo vai penetrando na gente. Quem foi que trouxe esse item? Falando sobre ele, Santo Agostinho. E ele é bem claro, quando ele, em determinado momento, ele diz assim, ó, devemos imitar aquele que se viu como exemplo a todos, e quando estava no último degrau do desprezo e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus, Senhor, conheci todas as alegrias da riqueza e fui reduzido à miséria mais profunda. Aí ele complementa, obrigado, meu Deus, por querer experimentar bem esse seu servidor. Só que muitas vezes a gente passa por tão pouco e fica reclamando, e muitas vezes a gente nem do lugar sai. Porque a gente se acostumou a pedir e pouco agradecer. Certo? E eu tenho que lembrar vocês que a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. E nele a gente trata de quê? Tratamos das nossas almas doentes. Essa é que é a realidade. E com o auxílio do Evangelho, certo? Que a gente não pode esquecer nunca do Evangelho, porque é com o auxílio dele, que é o auxílio permanente do nosso Divino Mestre, que a gente vai conquistar o que nossa irmã falou aqui, a nossa tão almejada reforma íntima. Reforma íntima. É muito bonita essa palavra, mas que a gente ainda não se acostumou ainda em como buscar ela. Por quê? Porque quando a gente fala em reforma íntima, a primeira palavra já diz tudo, reforma. Eu vou ter que me reformar. E aí, para eu me reformar, eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu não tenho que olhar aqui para André, seja outra pessoa, não. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu tenho que me corrigir. Onde é que estão minhas falhas? Onde é que estão meus erros? Só que toda mudança é difícil. Quando a gente fala em mudança, a gente está falando em renúncia. E renunciar, muitas vezes, não é fácil. Não é fácil. Mas a gente tem que olhar para dentro da gente. Porque a consequência dessa nossa reforma íntima, sabe o que é? A cura dos nossos males. Mas para isso, mais uma vez, eu torno aquilo que eu iniciei. Depende de nós. Depende de nós. E a gente tem que entender que o limite de tudo não é a morte. Aí já começa por aí. Porque se a gente achar que o limite de tudo é a morte, aí o que é que vai acontecer? Qualquer problema que vier na sua vida, você achando que quando tirar ela, tudo vai estar resolvido. Estou mentindo? É o que mais a gente viu hoje falar, é o quê? Saúde mental, depré e, consequentemente, ideias suicidas. Isso vem por conta de que você não tem a confiança que além do túmulo existe uma vida. Eu venho ao centro espírita, a gente ouve isso quase sempre, né, irmão? Reencarnação, vida futura, tudinho. Mas quando, lá é maravilhoso, a gente precisa seguir um passo adiante, mas a gente tem que se melhorar nessa. Certo? A gente deve buscar, sim, consolações dos nossos males no futuro. Agora, muitas vezes a gente vai procurar as causas aonde?
no passado. Interessante que quando a gente entra na doutrina, a gente começa a falar, eita, lá fala muito que os problemas de hoje meu foi por conta das outras encarnações. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes a gente é nessa encarnação que a gente cometeu alguns erros. Porque quando a gente vem de lá, né, a gente traz conosco o quê? Quando a gente estava lá, antes de reencarnar, no plano espiritual, quem foi que escolheu as nossas provas? Fomos nós. Então por que reclamar agora? Né? Ah, mas eu não sei, botaram um véu aqui na minha mente e eu não sei, eu tenho culpa? Temos. E aí, para isso que a gente estuda. Se eu tiver consciência e confiar naquilo que está aqui, eu tenho certeza que eu errei. Mas o que é que acontece? Eu venho de lá, aí trago comigo um cartãozinho de crédito. E o cartão de crédito que eu trago de lá, ele já está no vermelho. Eu venho para aqui para tirar o vermelho, né? Resgatar, né? Passar pelas provas, tudinho. Aí o que é que acontece? Quando chega aqui, aí eu cometo os mesmos erros, vou cometendo outros e o cartão de crédito vai aumentando mais o seu vermelho, nosso débito. Em vez de a gente sair um pouco melhor, a gente sai pior. Né? Então é nesse momento que a gente tem que olhar para dentro da gente e ser sincero conosco mesmos. Onde é que eu estou falhando? Certo? Porque aquele que muitas vezes pediu lá, antes de reencarnar, eu quero a riqueza e o poder, foi para quê? Para enfrentar a luta contra a tentação e vencê-la. E eu vou lhe dizer, às vezes você vir abastado, às vezes a dificuldade é maior para você superar as provas aqui. Certo? Aquele que pediu para lutar de corpo e alma contra o mal, moral e físico, ele sabia que quanto mais difícil fosse a prova, mais a vitória seria gloriosa. Vê que maravilha, palavras de Santo Agostinho. Certo? Veja, quanto mais a gente tiver atenado a passar pelas provas, mais glorioso vai ser melhor para a gente lá na frente. E a gente tem que ter esse entendimento, mas para isso a gente tem que confiar. E não é confiar em mim, não. É confiar no Mestre amado Jesus Cristo, no Evangelho, certo? Que tudo está ali. Quando possível, a gente escolhe as provas da gente. E quando a gente não consegue, na impossibilidade de a gente chegar lá e dizer, olha, eu quero passar por isso, por isso e por isso. Porque nem sempre é a gente que escolhe, porque tem momentos que a gente não está impossibilitado de escolher, certo? Aí quem é que escolhe para a gente? Os benfeitores espirituais, certo? Os benfeitores. Tanto escolhendo ou não, lá em cima está assim, ó, irmãozinhos vibrando para que a gente dê certo. Que são os amigos espirituais. Por isso que eu digo, como é importante a gente vir à casa espírita. Por quê? Porque quando a gente chega aqui, meus irmãos, só de você entrar naquele portão por aqui, mesmo que você tome um passe, mas você já está sendo beneficiado pelos frutos positivos dos benfeitores da casa. Isso já é uma maravilha. Como é bom a gente estar aqui, esses minutos aqui, sem se preocupar. Muita gente diz assim, mas irmão, uma vez eu disse, o tempo está passando muito rápido. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Quem aqui já disse assim, o tempo está passando rápido demais? Eu acho que é a maioria, né? Está passando rápido, não está não? Está passando de um jeito que você está achando que... Aí eu vou fazer uma pergunta, quando bota o relógio, e pior que passa rápido mesmo, quando eu vejo daqui a pouco passou 1 hora. Quando você bota o relógio ali, ele vai funcionar. Essa hora não é a mesma de anos e anos atrás, não? É. Como é que o tempo está passando mais rápido? Sabe por que o tempo está passando mais rápido? Porque a gente está mais apressado. A gente está fazendo coisas, 2, 3 coisas ao mesmo tempo. A gente não está parando mais para conversar, a gente não para mais para fazer uma coisa só, não paramos. Às vezes a gente está em casa cozinhando, fazendo algo, aí de repente o celular, porque hoje em dia, olha, eu não sei o que é mais importante, é ele ou é minha amiga que eu estou ali olhando?
Quantos momentos a amiga para falar com você e você, quando começa a conversar, toca um momentinho. Foi-se embora. E você às vezes não sabe, pode ser até um assunto tão importante. A pessoa está querendo tanto dialogar e não está tendo esse espaço. E aí o que acontece? Você está em casa, aí começa a cozinhar. Aí daqui a pouco você vai dar uma olhadinha. É assim ou não é? Quero que você seja sincero. Eita, vou dar uma olhada. E a hora está passando, viu? E aí de repente, aí foi um assunto que você... Aí nisso apareceu outro assunto, aí você já... Aí quando você olha, ai meu Deus, passou 1 hora, o tempo está passando rápido demais. É assim. Por quê? A gente está fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. A gente quer acompanhar a tecnologia, mas nós somos humanos. E aí muitas vezes, quando acaba o dia, a gente deixou de fazer várias coisas. E o pior, a gente teve pouco contato com as pessoas. Quantos de vocês ultimamente vai tomar um banho e parou ali, ficou pelo menos 1 minutinho, aí alguém vai dizer, irmão, mas lá em casa não tem água todo dia não. Sim, mas botar ali baixinho e sempre cair no seu rosto, tomar aquele banho devagar. Sentar numa mesa e almoçar e conversar com os outros que estão ali devagar. Ah, mas eu trabalho, só tenho 10 minutos, sim, final de semana. A gente não tem mais esse espaço. E quer queira, quer não, isso vai influenciar lá na frente na nossa mente. Na nossa mente. Não é que o celular ou a tecnologia é ruim, é bom. Mas a gente ainda não aprendeu a conviver com ele e com as pessoas ao mesmo tempo. É a realidade. Então a gente tem que reaprender e dizer, opa, onde é que eu estou falhando? Certo? Mas vamos lá, certo? Como eu disse, nós somos ajudados pelos benfeitores espirituais que lá torcem pela gente. Nossos sofrimentos são o quê? São o fruto de nossas ações defeituosas no passado, e eu gosto de fazer esse cumprimento. E nessa vida agora, certo? A gente traz, mas também a gente acumula. Só que ao vencer, aí é interessante essa aqui, ó, vejam bem, ó. Ao vencer, mesmo que o corpo, isso é Santo Agostinho, viu, que trouxe, mesmo que o corpo fosse jogado num monte de lixo, quando da sua morte, ele deixaria escapar uma alma brilhante e alva, purificada pela expiação e sofrimento. Ele passou por todo aquele momento difícil. Ele pode estar ali, mas ele fez o bem, ele fez o melhor, ele deu o seu máximo. E passou com resignação por tudo aquilo. Com certeza, naquele momento da sua chegada, ele vai partir e você vai se sentir com a alma purificada, porque você ao menos tentou espiar e passar pelas provas de forma resignada e pelo bem. Isso é que a gente tem que ter bem esse entendimento. E vem Santo Agostinho e nos traz a pergunta de milhares de almas. E eu digo mais, a pergunta de milhões. Eu não sou Luciano Huck, né? Mas ele não faz lá a pergunta de 1 milhão. Aqui é de milhões almas, milhões de espíritos, milhões de pessoas. Que remédio receitar os que são atacados por obsessões cruéis e males dolorosos? Qual é o remédio para os nossos sofrimentos? Nossa irmã até disse, eu quero saber que remédio é esse, não foi? Que remédio é esse? Alguém poderia me dizer? Prece. Mais alguém? Reforma. Pensamentos. Eu não estou... Autoconhecimento, certo? É uma resposta tão clara, está bem na mente da gente, certo? A resposta é uma só tem um remédio. Prece, ótimo. Mas para eu fazer uma prece, eu tenho que ter confiança. Qual foi o outro que disseram a mim? Pensamento, não foi? Pensamento. Eu posso pensar, mas para eu fazer um pensamento, eu tenho que ter confiança no meu pensamento. Fé. É um remédio.
Não tem outro, ele é infalível. A fé, ou seja, a confiança em Deus. Tudo que eu fizer na vida, se eu não tiver fé, confiança em Deus, tende a não dar certo. Eu saio de casa propenso a fazer algo. Se eu não confiar naquilo que eu vou fazer, eu já estou um passo atrás. Eu tenho que confiar naquilo que eu vou fazer. Tenho que ter fé. Eu vou fazer uma prece. Se a minha prece não vier de dentro de mim e eu não tiver fé, confiança em Deus, e até a prece que a gente diz assim, teve fé, eu estou querendo que o melhor nesse momento. Fé. Né? Santo Agostinho diz aqui, um só remédio é infalível, a fé, ou seja, a confiança em Deus. Se nas horas de maior sofrimento você chamar pelo Senhor, pelo seu anjo da guarda, né? Pelo aquele benfeitor espiritual que me acompanha, com certeza ele vai lhe mostrar o caminho correto a você seguir. Mas para isso você tem que ter... Estão dormindo? Acabei de dizer o remédio. Vocês têm que ter fé. Eu quero ver esse coral bem bonito, viu? Fé, certo? Aí ele vai mostrar o caminho correto a seguir para que eu possa encontrar o quê? A salvação e um lugar onde a gente deve ir. E eu digo mais, a salvação ela é individual. É individual. Eu não posso aqui, como é o nome da senhora? Kátia? Kátia. Eu não posso chegar aqui e dizer, Kátia, eu vou trazer você ter fé, eu vou fazer você ter... Eu posso fazer isso? Não posso. Eu posso até orar, ter fé da minha confiança, que minha oração vai fazer ela encontrar esse caminho da fé e da confiança. Né? E a gente, para isso, a gente tem que trabalhar o bem, né? A gente tem que se doar, a gente tem que... eu mesmo hoje eu fui ali, né? Lá dentro tinha um jardim maravilhoso. Vê que maravilha a gente parar ali, olhar aquele jardim, né? Agora, quando vocês forem lá, eu vou pedir um favor. Não levem celular, certo? Vão lá só para olhar o jardim e respirar bem fundo. Certo? Isso é bom demais. É feito doação, quando a gente quer se doar. Doem a si mesmo, porque muita gente está nem se doando a si próprio. Vocês só vão poder ajudar o próximo se vocês estiverem bem, não é não, Kátia? Né? Aí eu vou fazer uma pergunta. André. Opa. André. É porque eu ando muito, eu sou assim, meio impossível. André. Dona Kátia está querendo R$5, mas você só tem no bolso R$1. Vou fazer uma pergunta. Ela vai te pedir 5, tu vai poder dar 5 a ela? Por que ele não pode dar? Porque ele não tem. Onde é que eu quero chegar? Ele pode até dizer que é 1, é o que eu tenho. Dor de coração. Mas ele tem cara que vai fechar a mão e dizer não. Certo? Por quê? Eu só posso dar amor a alguém se eu tiver amor. Por isso que a gente tem que lutar tanto para essa reforma íntima dentro da gente. Mas para isso a gente tem que se amar, porque tem muita gente que não está nem se amando. Porque a gente está querendo copiar o que os outros fazem. E a gente chegou no momento pior dessa cópia. Porque tudo que a gente vê, a gente quer igual. Mas a gente tem que entender que cada um tem seu modo. Cada um tem seu caminho. Uns vão chegar mais rápido, outros vão chegar depois. Mas todos vão chegar. Isso aí eu garanto. O próprio Cristo disse o quê? Que todos nós um dia seremos puros. Certo? A fé é um remédio seguro para nosso sofrimento. Palavra de Santo Agostinho. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais pouco representam os maus dias do presente. Aquele que crê é forte pelo remédio da... Vou ver se vocês estão lembrados. Pelo remédio da... Tenho medo não, da fé. Fé. Não tenho medo não, digam. Fé. Certo? E aquela... É que eu gosto de trabalhar assim, certo? Vamos de novo. O remédio da... Ó, melhorou, tá vendo?
Já está com mais confiança, está com mais fé na voz de vocês, certo? E aquele que duvida é punido pelas angústias das aflições. Se lembra do rapaz que eu falei lá do hospital? Aquelas aflições dele é porque ele não tinha fé. Ele não tinha confiança em Deus. Já o outro tinha. Certo? Ele tinha confiança em Deus. E por que eu tenho... Aí você diz, ele disse isso ao Senhor, não, amém não. Mas eu teve um momento lá que entrou alguém, aí você vê como é interessante. Eu achei maravilhoso, porque eu disse, poxa, ele está passando com tanta resignação. Eu acho que se eu estivesse no lugar dele, eu estava reclamando. Veja, sou espírita, mas eu estava reclamando. Tem que ser, aí tem que reconhecer quando a gente não chegou àquele patamar lá que ele chegou. Na situação dele, eu não sei se eu estava como ele estava. E aí passou uma pessoa e disse assim, eu não entendo o senhor. O senhor está na situação que está e ainda fica fazendo brincadeirinha. Ele também não se exaltou, apenas respondeu, ah, minha filha, eu tenho Deus dentro de mim. O que for para mim, ele vai fazer. O melhor para mim, ele vai fazer. Confiança em Deus. Confiança em Deus. E ali foi um tapa para mim também, né? Poxa, será que eu responderia isso também? Certo? Eu responderia isso também? A pergunta é essa. Aí vem a outra pergunta. Como conseguir esse remédio? Aí é muito prático. Sabia que é mais fácil você saber qual é o remédio, mas é mais fácil você saber como conseguir? Fácil no entendimento de a gente saber. O problema é a gente fazer. Como é que eu conseguiria esse remédio? Vocês já fazem. E eu já disse aqui. Pelo estudo dos nossos pontos fracos. É quando a gente olha para dentro da gente, para olhar onde é que está. Isso fala, quem é aqui, não sei se alguém aqui é administrador, né, ou é professor, mas não tem aquela questão lá que falam de pontos fortes, pontos fracos, né? Né, pessoal? Quando a gente está lá no colégio estudando, pronto. Só que a gente vai olhar os nossos pontos fracos. Analisando o quê? Os nossos comportamentos e reações. Quando eu fiz assim, e reações, é porque a gente sempre diz assim, eu vou agir conforme os ensinamentos do Cristo. Maravilha! Mas a gente também tem que reagir conforme os ensinamentos do Cristo. Porque às vezes a gente sai de casa prometendo que vai agir em nome do Senhor, conforme eu aprendi nos ensinamentos. Hoje eu vou de acordo com o que eu aprendi lá nos estudos, lá no Antônio de Pádua. Aí o que é que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A maioria de vocês gostam de estar em supermercado, sim ou não? Né? É bom, todo mundo tem que ir ao supermercado, que a gente tem que comer, né? Tem que ir ao supermercado. O que é que mais abusa quando a gente chega no supermercado? Quando vê os preços altos, né não? Eita, vocês vão lá, fez a notinha, aí eita, vai dar tanto, aí quando chega lá dá bem mais, porque já não está mais aqueles preços que você deu. Aí o que é que você faz? Hoje eu vou sair de casa e vou agir conforme o nosso Senhor Jesus Cristo disse. Eu vou devagarzinho, com muita fé, com muita calma, muita paciência. E aí você entra no supermercado, certo, que vai agir conforme os ensinamentos do Cristo. Não vou me aperrear com nada. Se alguém falar no meu pé do vídeo, eu vou deixar para lá. E você vai lá pacientemente. Então você está agindo conforme você determinou. Mas aí de repente vem alguém com um carrinho atrás de você e acerta seu calcanhar. Ai! Será que o que vocês vão falar está nos ensinamentos do Cristo? Qual vai ser sua reação? Está vendo que é difícil? Porque a nossa reação é aquilo que vem sem a gente nem esperar. É uma atitude de alguém que você não esperava e você vai lá e responde de qualquer forma. Então não é só agir, a gente tem que reagir também, conforme os ensinamentos. Certo? A gente tem que reagir. Às vezes é difícil a paciência. Eu acho que alguém aqui está lembrado, né? Eu até anotei aqui para eu até nem esquecer. Quem foi que trouxe essa questão da fé
da confiança, da fé inabalável, foi quem, na hora da crucificação? Maria. Maria de Nazaré. No momento da crucificação, desculpe os homens, no momento da crucificação, quem foi que ficou ali aos pés do Cristo até o final? Foi as mulheres que o acompanhavam. Foi as mulheres. Foi as mulheres. Até hoje. E naquela hora, Maria, simbolicamente, ela não estava ali como uma mãe biológica, não. Ela estava ali como um espírito iluminadíssimo, elevadíssimo. E tendo a compreensão da missão do seu filho. Ela sabia da missão do seu filho. Ela estava sofrendo? Estava. Mas ela estava ali, olha, silenciosa, sofrendo por dentro. Mas ela sabia, ela mesma sabia, que hoje nós estaríamos falando dela. E ela seria o quê? Ela seria um exemplo para todas as mulheres que seguiram depois. E quando a gente fala que as mulheres é forte, é mesmo, viu? A gente aqui é fraco, viu? Mas as mulheres são. Faz uma pergunta a vocês. Quando passa aquelas reportagens falando sobre microcefalia, sempre está passando, né? Aquelas crianças, que a gente possa orar todo dia por elas. Eu faço uma pergunta a vocês. Vocês vêem algum homem ali do lado? Isso é as mulheres, né? Onde ela foi buscar essa força? Onde ela foi buscar essa força? Alguém aqui já ouviu falar no GAC, aqui no Hospital Oswaldo Cruz? O pessoal mora lá no interior, lá no sertão. A criança que ela está vindo para cá, ela já teve o diagnóstico que aquela criança não vai ter muito tempo de vida. Mas ela vem. Ela vem sem nada. Mãe, mulher, sem nada. Vem-se embora para cá. O que traz ela aqui é o quê? Uma fé, uma confiança. E é essa confiança que muitas vezes falta a gente. Muitas vezes quando a gente vai tomar uma vacina e fica... Não é assim? Elas vêm com a confiança. Porque elas têm fé que alguma coisa de boa vai acontecer para aquele filho dela. E quando chega aqui, quem já esteve lá vai concordar comigo. Quem já esteve lá vai me dizer claramente que vocês vão chegar ali, não vão ver uma daquelas ali reclamando. Se você chegar lá, pode ir lá visitar, elas agradecem todo dia por ter aquele local para seus filhos estarem. E vieram sem nada no bolso. Vem aqui dependendo das pessoas. Isso é fé e confiança em Deus e naquilo que ela está fazendo. E que às vezes a gente não busca dentro da gente. Porque a gente reclama às vezes pelo mínimo. A gente está reclamando e chorando, certo? E aí vamos lá. A gente também, né, esse remédio que eu falei, que é um remédio, como é mesmo o nome do remédio? Fé, certo? Pelos nossos comportamentos e reações, pela prática incessante do bem. Veja, pela prática incessante do bem. E aí tem várias formas de você fazer o bem. E o bem é se doar com amor. Fazer, e quando a gente diz assim, dentro dos ensinamentos do Cristo, dar com amor, não é aquele dar para ter depois de volta, não. Porque às vezes a gente faz um favor e acha que está fazendo a coisa melhor do mundo. Aí no primeiro instante que as coisas se revertem, aí você diz assim, eu não fiz isso por tu, então você não deu com amor. Aquilo que a gente dá com amor, a gente dá e esquece. E digo mais, não esperem gratidão do outro lado. Cristo curou 10 leprosos. Quantos vão ter para agradecer a Ele? Aí a gente fica querendo que o único que a gente ajudou é volta para agradecer. Aí quando não agradece, a gente diz que ele é ruim.
A gente já disse que não vai ajudar mais, não vai ajudar mais não voltou para me agradecer, não. Doe, faça, esqueça. Tem que fazer a parte da gente. Porque lá no alto ele sabe se aquela doação foi com amor ou não. Certo? Qual é o outro? E importante, pela utilização, olha a palavra, utilização do Evangelho de Jesus Cristo. Porque eu frisei bem utilização. Não é para pegar o Evangelho e botar debaixo do braço, não, nem deixar em casa guardado. É pela utilização do Evangelho do Cristo, e aí tem um complementozinho aqui de Santo Agostinho, como roteiro de vida. É simples os caminhos para a gente conseguir esse remédio? Simplesinho, né? Basta a gente botar em prática. E para isso a gente tem o quê? Que se movimentar. Tudo na vida a gente tem que se movimentar. Não adianta a gente estar fazendo prece, pedindo e se sentar e ficar aguardando que caia do céu, como nossa irmã disse. Porque muitas vezes a gente diz assim, irmão, mas eu digo uma vez que o que é meu está guardado. Eu vou dizer a você, realmente, o que é seu está guardado. Mas se você não correr atrás, alguém vai e pega por você. A gente tem que se movimentar. A gente tem que se movimentar. Lá no livro Pão Nosso, fala nisso. Fora o Evangelho, fora o livro dos Espíritos. Vocês têm algum outro livro? Tem alguém aqui que tem um Pão Nosso em casa? É um livrozinho do nosso irmão ali, certo? É a mensagem 9, certo? Que tem como título Homens de Fé. E Emmanuel diz o seguinte: homens de fé não são aqueles apenas palavrosos entusiastas. O que é isso? É aqueles que falam demais. Aqueles que dizem que sabem tudo. Mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho da aplicação, olha lá o final, muito importante, no esforço diário. Se lembra que eu estava lá no início a vocês, quantos leem o Evangelho todos os dias? Aí quase ninguém levantou a mão, mas a gente tem que ter um esforço diário nos ensinamentos do Cristo. Tem momentos, minha gente, que a gente está tão abalado, se achando que está sozinho, achando que ninguém está perto da gente. Como é maravilhoso quando você abre uma parte do Novo Testamento e está lá Jesus dizendo, porque tudo que ele diz, ele está dizendo para a gente. Disse e continua dizendo. E você abre e ele chega lá e diz para a gente, olhando, porque creiam que ele está olhando para a gente e dizendo, eu estou contigo. Falei quase com a voz de André, né? Que André parece ter uma voz assim, né? Que André diria assim, né? Eu estou contigo. Certo? Não é maravilhoso? A gente já começa a perceber que tem alguém com a gente. Momentos de aflição, abrir o Evangelho, tem uma receitazinha lá também. Acalma-te, para Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Basta a gente ter fé. Fé. Não é isso? Eu até coloquei aqui. O Senhor reconhece todos aqueles que creem nele. O Cristo falou que com fé podemos remover montanhas. Aí eu pergunto a vocês, essas montanhas aqui na forma material? As montanhas que a gente vê por aí? Não. Que montanhas são essas? São as nossas dificuldades. São o egoísmo. São os preconceitos. É tudo aquilo que a gente tem que remover de alguma forma. Né? Então a gente tem que ter muito entendimento nisso. Então aquele que sofre e tem fé, ficará o quê? Sob a proteção do Senhor e aí vai sofrer menos. Mas para isso a gente tem que crer. Às vezes a gente sai daqui e escuta falar reencarnação, reencarnação, reencarnação. Aí quando chega em casa faz,
Eu não sei se eu acredito muito nisso, não. Então você não está confiando nem naquilo que você não está indo. Tem que crer. A gente tem que crer nessa vida futura para a gente ter entendimento daquilo que a gente está passando hoje. E procurar ser feliz, porque muitas vezes a gente tem tudo para ser feliz, mas a gente olha tudo que tem do lado e esquece um pouquinho da gente. Meu amigo André, aqui peguei mesmo hoje, não foi André? Meu amigo André, ele estava cheio. E outra coisa, às vezes a gente não mostra o que a gente está sentindo, que a gente está passando por um momento, que a gente está sofrendo, a gente está com problemas, mas a gente esconde. Isso aí é prejudicial. Quando a gente vem se abrir, é para o psicólogo, para o psiquiatra, porque o negócio já está muito mais adiante. E muitas vezes a gente quer acompanhar os outros. Só que a gente não sabe o problema que os outros estão passando. Aí termina o problema, estou só colocando. Às vezes o André está com um problema, mas aí o problema dele pode passar para minha amiga Cátia. Eu estou dizendo que eu já sei o nome dela, né? Minha amiga Cátia, certo? Aí o que acontece? André estava cheio de problemas e disse, sabe uma coisa? O irmão disse que quando eu estivesse assim, eu fosse dar um passeio na praia, fosse no shopping, não é para gastar não, viu? Só passear. Aí, dá uma volta. Mas só que André é aquele cara que gosta de chegar, mostrar onde está, certo? E nossa amiga Cátia está em casa, atarefada, cheia de coisa para fazer, sem tempo para nada, não corre, dando para tomar um banho tudinho e mil coisas. Só que de repente André vai dar uma caminhada e ele está com a cabeça que queria muito alguém para conversar. Mas ele não se abre. Aí ele vai para a cidade e resolve dar uma entradinha no shopping. E a primeira coisa que ele faz, e que muita gente faz no shopping, quando vê uma coisa muito bonita, é o quê? Ele tirou uma selfie. E essa selfie botou na rede social dele. Cátia, que acompanha André, está lá no serviço dela, aí o celular dela fez. Aí quando Cátia olhou, estava lá André. Aí Cátia na mesma hora olhou assim e disse assim, olha para aí, eu aqui numa luta, e ele lá no bem bom, feliz da vida, não é assim? E ele é tão maldoso que ele foi fazer um lanche, aí antes de comer tirou a foto do lanche. Ela que ainda não tinha nem acabado o almoço dela para preparar, aí ela olhou e disse assim, meu Deus, está tirando onda, gastando, o homem está cheio. Ele lá pagando no cartão de crédito, cheio de problema. Resumindo, ele passou algo para ela fake pessoal, uma fake pessoal. Ela que estava ali trabalhando tudinho, mas estava ali ouvindo um som, mesmo cansada, olhou tudo aquilo e disse assim, poxa, eu vou parar, meu, eu estou me enterrando, meus colegas aí, eu penso que está... Aí começa a desanimar, por quê? Por conta dele. Por conta dele, estou brincando. Por quê? Mas na realidade, a situação dele era pior do que a dela. Ela estava no trabalho dela no dia a dia, pronto, o dia ele estava ali parado, roendo ou se angustiando com algo que tinha dentro dele. Por quê? Ele não se abriu com ninguém. E uma pessoa dessa, muitas vezes, vai se abrir com alguém e alguém chega e não dá atenção. Muitas vezes, a gente deixa para lá os sinais que alguém nos dão. Às vezes alguém quer conversar com a gente. Não, depois, agora eu não posso não. Ou então a pessoa está conversando alto, você está tão ligado ali, que quando a pessoa acaba de falar, tu entendeu o que eu falei? Entendi, mas não entendeu nada. Porque se entendesse, ia saber o problema da pessoa. E isso está faltando. Aí a gente vai buscar isso aonde? No atendimento fraterno. Então que a gente olhe mais, escute mais, ouça mais, porque está faltando isso. Até para o nosso próprio bem. Mas vamos dar continuidade. Santo Agostinho nos diz que os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas de alegrias quando você chegar na eternidade. Aí muita gente vai dizer, é mesmo, né? Que palavras maravilhosas.
Mas ninguém quer passar por isso. Porque quando vem as dores, a gente só reclama, reclama e reclama. E às vezes a gente esquece até de procurar como resolver aquele problema. Porque muitas vezes são problemas que a gente mesmo resolve, mas muitas vezes a gente precisa sim de alguém para nos orientar. E às vezes a gente fica perdido, certo? Então eu coloquei aqui, a fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Poxa, você quer viver? Tenha fé, confiança em tudo aquilo que você faz, mas principalmente confiança nos amigos espirituais e em Deus e no nosso mestre e amado Jesus, certo? Aí eu vou fazer outra pergunta a vocês: o sofrer é motivo de alegria? E agora? O sofrer é motivo de alegria? Eu vou dar uma carreirinha, viu? Sim. Sim, mas sempre quando a gente está lendo o livro dos Espíritos, o Evangelho, a gente já fica meio assim quando vem mais, porém, aí você já sabe que é alguma coisa que vai cair para você. Mas sofrer resignado, certo? De quem sabe que está quitando débitos com a lei de Deus. Certo? Aquele que sofre resignado tem fé e esperança em quê? Em um futuro melhor. E aí eu coloquei aqui, o Evangelho de Jesus é o meio mais suave de conseguir o sofrer resignado. Mas a gente vê esse mundo só para sofrer? Não. Mas quando vem o sofrimento, a gente tem que ser resignado. Mas aí todos os dias a gente tem sim que nos melhor. Já estão dormindo? A gente tem que nos melhor. Olha, no final eu quero ver se esse coral tá bom, viu? A gente tem que se melhorar, certo? Sempre a gente tem que se melhorar. A cada dia a gente tem que se melhorar. A gente tem que buscar um dia atrás do outro. Santo Agostinho até nos traz uma receitazinha. Se eu não me engano, é lá no Livro dos Espíritos, pergunta 919, conhece-te a ti mesmo. Aí lá no final ele dá uma receita. No final do dia, vê tudo que você fez, veja onde você errou, as coisas que você cometeu, alguém que você precise pedir desculpa. Vá lá e desculpe. Se for tarde demais, deixa para outro dia, mas o faça. Né? Quanto menos, a gente precisa das pessoas. Porque tem gente que diz assim, não. Fazer uma pergunta a vocês. Quando vocês nasceram sozinhos? A gente só está aqui porque alguém nos gerou. Então a gente já dependeu de alguém. E eu queria dizer que quando a gente se for, a gente também vai depender de alguém. Então um precisa dos outros. Ultimamente é uma palavra que mais a gente está precisando colocar em nossas mentes, é o que Jesus Cristo tanto quer da gente. Amai uns aos outros. E quando eu digo amai uns aos outros, eu estou falando a todos. Porque todos nós somos irmãos. Todos nós somos necessitados do amor do próximo. O chinês que está lá do outro lado é meu irmão ou não? É. O argentino, o russo, o ucraniano, todos são nossos irmãos. Aquele que está sacudindo boca na cabeça dos outros é meu irmão? É meu irmão. Mas e aí, irmão, o que é que eu posso fazer? Prece, orar. Jesus disse, todos um dia serão puros. Aqueles piores um dia vão chegar lá. Não sei quando, mas vão chegar. Porque isso é uma promessa do Cristo. E aí eu pergunto, vocês confiam ou não em Jesus? Então ele não mente. Se ele não mente, é uma realidade que todos um dia serão puros. Certo? E Santo Agostinho é bem claro aqui numa frase dele. Felizes os que sofrem e choram, que as suas almas se alegrem, pois serão abençoadas por Deus. Santo Agostinho terminou com essas palavrinhas aqui. Eu peço de coração que vocês, quando chegar em casa,
dê uma olhadinha no Evangelho, certo? De coração, eu espero ter trazido algo de bom para vocês aqui. Só que eu disse lá, quase ainda agora, que ia contar com fé e confiança que vocês vão repetir nas palavrinhas que eu vou falar agora. E eu quero ver se vocês estão acordados. Vamos lá. Eu sou capaz de melhorar. E que a luz do Mestre Jesus ilumine e guie todos vocês hoje e sempre. Assim seja.